também o Evangelho. Porque se vocês prestarem atenção, primeiro momento de atividade missionária de Jesus, o que é que ele faz? Juntar um grupinho de pessoas para trabalhar com ele. No Evangelho de hoje temos dois irmãos, não dois, né? Eram Pedro e André, que eram irmãos, depois os outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E assim Jesus foi juntando, formou um grupinho de 12 para trabalhar com ele. Porque não é bom trabalhar sozinho. Ninguém é o super-homem, nem a Mulher Maravilha. Nós precisamos uns dos outros. E é muito bom trabalhar junto, pensar junto. Várias cabeças pensam muito melhor que uma só. E ninguém detém todo o conhecimento, toda a ciência, toda a sabedoria do mundo e do universo. Não existe isso. O próprio Jesus, que ele sim é o Senhor dos senhores, é Deus, nem ele, sendo Deus, se atreveu a trabalhar sozinho. E não podia, porque o que ele estava iniciando precisava dar continuidade. Se a gente faz uma coisa sozinho, quando a gente morre, acaba com a gente. A gente acabou, o que a gente criou acaba também. No entanto, se nós vamos nos juntando a outros, e vamos caminhando juntos, e novas pessoas vão chegando, um dia quando a gente precisar partir, ou não tiver mais condições de dar continuidade ao trabalho, outros darão. E aquilo que a gente criou terá uma vida muito maior do que a nossa própria vida aqui neste mundo. Então, trabalhar juntos e vivermos unidos. Cuidado com o fermento da divisão. Muito perigoso. Onde as pessoas se deixam dominar pela divisão e pela desunião, acaba-se tudo. O caminho da união faz a gente crescer. O caminho da desunião faz a gente afundar de vez. O caminho da desunião é um verdadeiro precipício. Por isso, todo esforço para caminharmos juntos, para caminharmos unidos, é imprescindível, é importante. Porque a desunião destrói todo mundo, destrói o bom e destrói o ruim. Vamos todos nós para o abismo, e o padre também vai, vamos todo mundo para o abismo. A desunião não fica pedra sobre pedra. Estejamos atentos. A palavra diabo significa aquele que divide. Toda vez podemos estar cheio de boas intenções e podemos estarmos assim inconscientes, sem perceber, sem notar. Mas todas as vezes que nós somos instrumentos de divisão e de separação, nós somos instrumentos do diabolos, aquele que divide. E estejamos atentos, porque a gente, com muita boa intenção, muita boa vontade, de repente a gente pode estar servindo o caminho contrário ao príncipe das trevas, ao diabolos, aquele que divide. Nosso trabalho, nossa missão
deve ser sempre de inclusão, de convergir, de unir, jamais de separar, de dispersar, de excluir. Isso não vem de Deus, isso não é o movimento do Espírito. O movimento do Espírito é o movimento que inclui, que converge, que une. Estejamos atentos. Eu vejo algumas coisas do Espírito muito bonitas. Por exemplo, aqui em Catolé, está havendo uma coisa muito bonita entre os ministérios de música. Porque vez por outra eu vejo conectados em Cristo cantando com Senhora dos Remédios. Lá na festa de São Sebastião, na festa social, veio os meninos do Bem-aventurados cantando com o EJC. Veio o Marlon, que é Boa Nova, junto com os meninos do... Um dia junto com os conectados, no outro dia ele é Boa Nova, mas estava também com Bem-aventurados. No outro dia ele, Boa Nova, mas estava com o EJC. E no dia que foi o Bem-aventurados, teve participação do EJC. No dia do EJC estavam lá os meninos do Bem-aventurados. Então, esse misturar, essa abertura para trabalhar com, não criar muros, não criar barreiras, não criar muralhas, isso é muito bonito. Nós deveríamos não deixar que nada nos dividisse, nem a política. É muito triste você ver as pessoas criando separações por causa da política. Não, cada um vota quem quer. Isso não deve ser motivo para a gente se dividir, para a gente se separar, para a gente se desunir. O amor tem que ser maior do que tudo isso. Vejo pessoas divididas por causa de religião. A religião não era para dividir ninguém. O amor deve estar acima de tudo isso. Cada um vai viver a religião que sente chamado, mas vamos conviver todos na paz, unidos, construindo o bem para a nossa sociedade. Enquanto a gente fica brigando, se dividindo, tanta coisa aí precisa que a gente se junte para resolver tantos problemas. E a gente fica perdendo tempo com coisinha pequenininha, pequena. Nas famílias, nenhuma família deveria passar pela experiência de estar alguém sem se falar com o outro. De jeito nenhum. Tivemos uma discussão difícil, uma discussão pesada. Bem, foi difícil, eu disse um monte de coisas horríveis que com a cabeça quente não deveria ter dito. Escutei também um monte de coisas horríveis. Mas final do dia é dizer, não, olha, a gente brigou, a gente discutiu, mas não vamos deixar de nos falar. Muito ruim quando alguém entra e sai do lugar sem falar. Existe algo das trevas circulando, algo de muito ruim, algo de muito escuro invadindo a mente. Nunca fique sem falar com alguém. Deseje bom dia. Por mais raiva que você tenha no seu coração, mas deixe o amor ser mais forte do que a sua raiva e deseje um bom dia.
boa noite, boa tarde. Não deixe de cumprimentar. A gente tem que combater o mal. Não podemos deixar o príncipe das trevas vencer, porque ele semeia a discórdia, porque sabe que se a gente se dividir, se as famílias se dividirem, se a sociedade se dividir, se a igreja se dividir, caímos todos no precipício e ele quer nos destruir, e para nos destruir esse é o caminho, semear a divisão entre nós, semear a discórdia. E a gente deve estar muito atento. Olha, às vezes, uma grande divisão vem de uma besteira. E você percebe que ali tem forças do mal que a gente está deixando agir. Porque não tem justificativa de todo aquele rancor por causa de uma coisa pequena que se passa por cima. Então a gente tem que estar, olha, minha gente, estejamos atentos. Estejamos atentos porque o príncipe das trevas brinca conosco, escarnece de nós. Enquanto a gente está no nosso lar, aquela confusão, ele está rindo da gente. Porque ele semeia a confusão entre nós e fica assistindo rindo. Rindo, achando bonito a gente se destruir. Não vamos dar esse gosto ao mal. Na sua casa, se quiserem se dividir, você diga, não vou dar esse gosto ao mal, ao diabolos, aquele que divide. E nós tenhamos cuidado para não sermos nós esse instrumento de divisão. Quando alguém chegar para você falando muito mal de outra pessoa, não ajude a falar mal também. Equilibre. Diga, não, mas essa pessoa também tem suas qualidades. Ela é boa nesse aspecto, a gente também tem que ver. Equilibre. Se está numa situação de conflito muito grande, um conflito forte, de às vezes até muito ódio entre duas pessoas, aí às vezes a pessoa vem falar com você e diz, aí fala aquela explosão, e diz, se eu pudesse eu matava, eu destruía, eu acabava com aquela pessoa. Aí às vezes você está ouvindo e diz, não, é assim mesmo, e se fosse eu ainda fazia pior. Olha, pelo amor de Deus, não se coloca mais lenha na fogueira. Você está ajudando, contribuindo com o príncipe das trevas, não faça isso. A gente deve dizer, não, meu irmão, vamos ter calma. Eu sei que você está certo, mas a gente vai encontrar um jeito de resolver. Não é assim que se resolve. Vamos esfriar a cabeça. Amanhã é um outro dia. A gente vai ver. Vamos acalmando. Vamos ajeitando. Vamos arrumando. Um homem do Espírito e uma mulher do Espírito que realmente estão sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, são homens e mulheres que promovem a união, porque o Espírito Santo une, ele não divide. E está lá em Coríntios, diversos são os carismas, mas um é o Espírito. Diversos são os ministérios, mas um é o Senhor. O Espírito Santo converge toda essa diversidade numa única direção. Então estejamos atentos à união nas nossas casas, à união na sociedade em que vivemos, à união na igreja. Esse é um ano de política, tenhamos cuidado, não vamos deixar que a política nos divida. Se é o fermento do Satanás, a política não foi feita para dividir ninguém.
Tenhamos cuidado também com o esporte. O esporte é uma brincadeira. O esporte não foi feito para dividir as pessoas. Um é Flamengo, outro é Santos, outro é Fluminense. Tá tranquilo, cada um torce pelo seu time. Quem ganhar, ganhou, parabéns, vamos nos amar. Não criar barreiras, divisões, confusões, até problemas sérios, graves, como nós vemos nos estádios de futebol. Pessoas que foram espancadas ali até a morte. Gente, é o Satanás mexendo e todo mundo sendo instrumento de Satanás ali. A gente tem que estar atento. O esporte não foi feito para nos dividir, foi feito pelo contrário, para unir, para trazer alegria. É porque o inimigo põe a mão e a gente deixa ser conduzido, ser seduzido por ele. Vamos estar atentos. Para terminar nossa conversa de hoje, vocês precisam ir para casa e eu tenho a outra missa para celebrar ainda hoje, para encerrar o dia. Só vou contar um exemplo de um casal que eu orientei. A mulher chegou, conversou comigo. Olhe, por causa de uma besteira. Uma besteira. Tiveram uma discussão que parecia um trovão, um relâmpago. Disseram coisas absurdas um com o outro. Ele trabalhava fora, viajou. Ele magoado e ela também. Porque ambos magoaram uns aos outros, um ao outro. Mas isso, olha, era o inimigo soprando e a pessoa blá, 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 e nem nota que ali está o inimigo, ó, só fermentando. Porque quer destruir as famílias. E aí ela chegou para mim, aí disse assim, isso foi fora de Catolé, em nome de Jesus. Muito antes de eu passar por aqui. Então ela chegou assim para mim e disse, Frei Júnior, olha, eu preciso conversar com o senhor. Porque, olha, eu tive... Aí disse as coisas que o marido disse, que ela disse. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, que trovão foi esse? Misericórdia. Aí ela disse assim, Frei, eu estou aqui destruída por dentro. Ele também saiu. Disse o que não queria, ele também disse. Ele viajou. Mas ele já tentou 2 vezes ligar para mim. E eu não atendi. Depois ele ligou uma outra vez. Eu tratei friamente, Frei. Eu disse, minha filha, Deus já está começando a agir. O coração dele já se abrandou. Ele está querendo se reconciliar. E você não trave o seu coração. Não deixe que as forças do inimigo sejam mais fortes. Se ele ligou para você 3 vezes, está tentando reatar uma comunicação com você, isso é graça de Deus, você agarre. Ela disse, Frei, mas eu estou muito ferida. Eu disse, minha filha, o ferida, deixe que Jesus vá curando. Passe por cima disso. Atenda, fale direito com esse homem. Eu disse, Frei, ele vai chegar na próxima semana. O que é que eu faço? Eu não sei como é que eu vou receber. Eu digo, não sabe? Sabe, eu vou lhe dizer. Sabe, eu vou lhe dizer. Você vai preparar uma comida bem gostosa. Vai estar bem cheirosa e bem bonita. E quando ele chegar que abrir a porta, dê um abraço nele, um cheiro nele, dê um beijo e diga, eu te amo, meu amor. E nesse dia vão celebrar a reconciliação e vai ser uma outra lua de mel. Lua de mel, minha filha. Tem que se reconciliar. Gente, não podemos ficar alimentando o germe da divisão entre nós. Unir,
convergir, incluir, somar, caminhar assim na família, na sociedade e na igreja. Então vamos ficar de pé e proclamarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai, todo